a gente tem que enaltecer a classificação do Cruzeiro, tem que falar da classificação do Cruzeiro, tem que também, o que a gente faz? Não é uma análise do jogo? E aí sim vamos também fazer uma análise do jogo que aconteceu ontem, do jogo do Atlético. Ontem, como estive no Independência e comentei pelo lado celeste, começa essa minha pincelada inicial, matinal aqui, e deixando até pro Du, a Lê também falarem mais do Atlético, falando do Cruzeiro. Primeiro, porque é o classificado. Segundo, que foi o que eu comentei, o Gilbert fazia às vezes pelo lado alvinegro. O Cruzeiro ontem, vamos ver o copo meio cheio? Rapidamente, o copo meio cheio. Rapidamente, o copo meio vazio. O meio cheio, Fábio, pra quê, né? Redundante? Ficar falando do Fábio é um impressionante monstro. Se o Renato Gaúcho tem uma estátua no Sul, pode fazer uma estátua pro Fábio na Toca da Raposa, por minha conta, eu só não vou pagar. O Dedé. Espera ele aposentar primeiro. Claro, mas faça em vida, né? Não, independente claro. Se for aposentado, assim que ele se aposentar no dia seguinte, pode fazer. Dedé também, que vinha de algumas partidas ruins, o Dedé oscilou, tanto que a vaga na seleção brasileira custou para ele algumas convocações, justamente essa irregularidade. Ontem voltou a ser o Dedé, que o torcedor do Cruzeiro gosta, com muita força, bola pelo alto é dele, na área inteira. Então, jogou muito o Dedé. E aí, aos que criticam, e principalmente me criticam, Henrique, se você foi ao Independência, seja justo com o Henrique, que fez uma baita partida, jogou como capitão, apitou o jogo a hora que tinha que apitar, chegou perto do juiz, cavava falta, segurava a bola, cobriu as laterais, jogou como volante. O Henrique jogou bola ontem. Eu sei porque eu gosto do futebol do Henrique e apanho muito nas redes sociais dos que odeiam ele. Então, só valorize quando ele jogar bem aqueles que odeiam o Henrique. Esse é o copo meio cheio. Salvando ainda no copo meio cheio o Marquinhos Gabriel na parte ofensiva. O copo meio vazio vai pro Fred, vai pro Robinho. Porque o primeiro tempo, onde o Robinho jogou pela direita, o Fred batendo cabeça com o Pedro Rocha e o Marquinhos Gabriel na esquerda, só o Marquinhos Gabriel tinha lucidez no ataque celeste. O Fred, muito lento, tá muito devagar, muito paradão, muito sem mobilidade, e aí você atrapalhou, inclusive o Pedro Rocha, e o Pedro Rocha não soube sair dessa confusão aí, e o Robinho, que pra mim tinha que ser a cabeça pensante no lugar do Thiago Neves, joga pela direita aberto. O Mano viu isso no segundo tempo, eu falei, olha aí, olha a leitura que o Mano fez. Robinho veio centralizado, Pedro Rocha pela direita, Marquinhos Gabriel pela esquerda e o Fred lá na frente. Aí, pelo menos a postura e a distribuição no campo melhorou. Mas nós vamos falar muito ainda do jogo. Deixei, obviamente, o lado do Atlético para vocês comentarem e nós vamos falar no noticiário de cada um. Queria apenas dar essa pincelada e parabenizar porque a classificação valeu 6.700.000 aos cofres celestes. Ô Du, dentro dessa ideia do CJ de falar das coisas positivas e negativas, e aí do copo meio cheio e meio vazio, você opta por comentar nessa primeira participação sobre exatamente o que, Du? Bom dia. Ô Everton, bom dia. Bom dia aos ouvintes ligados na Rádio 98 FM. Eu ouvi atentamente o que o CJ disse, eu vou falar um pouquinho dos dois e claro, para deixar durante os noticiários para aprofundar no comentário. Eu só discordo, eu não acho que o Fred tenha sido o problema. Eu acho que o Fred foi vítima de um futebol que não é para centroavante, vocês vão me desculpar. O Cruzeiro, o excesso de cautela do Mano Menezes do Cruzeiro ontem, o Cruzeiro não jogou para ter um centroavante. Tô com os números do jogo ontem, eu até acabei de puxar aqui aquele jogo, Cruzeiro 1, Fluminense 4. E o Cruzeiro foi muito criticado, que deu um chute a gol, né? E a gente falou muito, teve 46% de posse de bola naquele jogo no Maracanã, trocou 374 passes naquele jogo no Maracanã. Os números de ontem, o Cruzeiro teve 37% de posse de bola, é muito pouco. O Cruzeiro deu um chute no gol, uma finalização certa, e o Cruzeiro trocou 132 passes. E desses 132 ele errou 27, o Cruzeiro errou mais de 20% dos passes. E aí vocês vão me desculpar, mas o centroavante é vítima. O Fred foi vítima do excesso de cautela, para não dizer covardia ontem. Então, na sua opinião, o Mano é mais culpado do que o Fred?
pela pouca participação do Fred, sim. A bola não chegava no Fred, o Cruzeiro apenas se defendeu. Olha só, são 130 passes num jogo de 90 e tantos minutos. Pra você ter uma ideia, do outro lado, o Atlético trocou 421 passes. 4 vezes mais, quase. Então, eu vou tirar um pouco dessa culpa do Fred. Um pouco, né? Claro que é um pouco. Ele jogou mal. A mobilidade dele... Ele jogou mal. Poderia abrir esses espaços quando a bola chegasse nele. Que boba, mas a bola não chegou, que espaço. Não, a bola... O Cruzeiro não jogou, CJ. Não, o primeiro tempo, quando o Fred recebeu poucas bolas, ou ele se confundia com o Pedro Rocha, o David, quando entrou, e antes da bobagem que fez, já correu mais que o Fred. Mas você quer que o Fred corra mais que o David? O Cruzeiro não jogou por opção? Sim, é claro que o Atlético não deixou. Acho que é os dois. Muito por opção também, que a gente conhece do Cruzeiro. E outra, eu não tô aqui questionando, não, porque a vantagem era de 3-0. Sim. Eu não tô aqui querendo que o Cruzeiro entrasse em campo e fosse pra cima do Atlético ganhando um jogo de 3-0. Eu só acho que houve um excesso. Eu só acho que um time que vai com uma vantagem de 3-0 não precisa passar o sufoco que passou. É um excesso de cautela. É um excesso de sofrimento que não precisa. Um time com 3-0 de vantagem, passar 90 e tantos minutos apenas se defendendo, com a qualidade que tem o Cruzeiro. A gente tá falando de um time que tem Robinho, de um time que tem o Fred, de um time que tem Pedro Rocha, Marquinhos Gabriel. Cara, esse time não pode se limitar a defender, a rebater bola, como fez ontem. Aliás, Fábio, Dedé e Henrique fizeram uma partida monstruosa. Mas não tem condição. Mas são três jogadores de defesa. A gente não consegue falar de nenhum jogador do meio pra frente porque o time abdicou de jogar futebol ontem. É um questionamento. Eu não acho que tinha que ir pra cima, mas eu acho que o Cruzeiro pode entregar mais. Entrega muito pouco pela qualidade que tem, pelo investimento que teve. Por um outro lado, eu acho que o Atlético jogou bem. O Atlético jogou muito bem, o Atlético fez o que tinha que fazer, o Atlético foi pra cima, o Atlético se entregou. Ontem a gente discutia aqui do tudo ou nada, que não começa um jogo desse com tudo ou nada, apesar da desvantagem. Eu acho que o Rodrigo Santana acertou na medida certa das alterações. Deixou pro tudo ou nada, eu não sei. Deixou pro tudo ou nada a partir dos 10, 15 minutos do segundo tempo, aí sim. Agora, o Atlético teve pela frente um time que se defendeu bem, apesar de ter perdido por 2-0. O Cruzeiro se defendeu bem sim. Porque são números absurdos, eu repito, do jogo de ontem. E que a defesa do Cruzeiro acabou se saindo bem. Tô aqui com o Atlético, finalizou 18 vezes, 6 delas certas. O Atlético criou chances bem claras de gol. O Fábio fez 2 defesas dificílimas durante o jogo. Teve a bola na trave do Geovânio e outros lances, o gol que o Fábio Santos perdeu dentro da pequena área, por exemplo. Então, por isso o torcedor reconheceu. Eu acho que o que aconteceu, o que o Atlético perdeu, o torcedor semana passada, ele recuperou ontem, mesmo não classificando. O jogo foi bom, os confrontos foram bons, o Cruzeiro foi melhor no primeiro, o Atlético foi melhor no segundo. Agora, o futebol, ele traz esses detalhes pra gente. O Cruzeiro foi melhor no primeiro e fez 3-0, só que ele não foi tão melhor como o Atlético foi ontem. Exatamente. E fez 2-0. Não criou tanto, né? O Atlético foi mais superior no segundo jogo do que o Cruzeiro no primeiro. Mas talvez o Cruzeiro não tenha sido até mais no primeiro, porque tava muito tranquilo. Ele fazia os gols ali, as poucas oportunidades que criava e não precisou daquele ímpeto, daquela volúpia que o Atlético teve ontem. As circunstâncias dos jogos, talvez, fizeram com que o Atlético tenha tido, pelo menos, deixado transparecer que tenha sido melhor no segundo jogo do que o Cruzeiro no primeiro. Agora, foi merecida a classificação do Cruzeiro. Foi merecida sim. Ninguém faz 3-0 num primeiro jogo e chega depois falar não foi merecido, não mereceu. Mereceu sim. Porque o primeiro jogo o Cruzeiro foi muito eficaz dentro da proposta dele, o Mano acertou. E o Atlético no segundo jogo tentou o que pôde. Eu falava que era possível, mas era muito improvável. E não deu porque o Atlético esbarrou em atuações individuais espetaculares de jogadores do Cruzeiro e o Atlético foi bem. Agora, o que jogou o Patrick também, jogou muito o Patrick tá bem. E o Jair. Eu acho que o Jair é titular já, agora, segundo né? jogo consecutivo, jogando muito bem. O Otero também é titular. O Jair não vai sair desse time, o Otero não vai sair desse time. Aproveitaram as oportunidades. Aliás, o Patrick já garantiu a vaga dele. Aliás, o Guga vai ter que correr atrás. Mostrão, bom dia, Mostrão. Bom dia, cara, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bom, e aí? Ô, Mostrão, me diz uma coisa. Diante desse
de tudo que o Edu comentou ali, você acha que, como a gente normalmente analisa e sabe que os clássicos, principalmente em decisões, eles se montam através de detalhes e tal, você acha que os erros individuais e acertos individuais foram fundamentais para o Cruzeiro passar? Ou seja, o Cruzeiro aproveitou bem os erros cometidos pelo Atlético e errou muito pouco na defesa, e isso foi fundamental? Exatamente, a gente falava disso aqui, né, durante a semana e durante principalmente aí depois do primeiro jogo. Eu vi aqui, vocês comentavam que o Cruzeiro teve uma facilidade muito grande no primeiro jogo, né? Proporcionado ali pelo Atlético, e soube, né, ser efetivo naquilo que se propôs, né? Chegou poucas vezes, foi lá, foi efetivo. Mata-mata, né? Exatamente, mata-mata é isso. Mata-mata é isso, matou. E isso é Mano Menezes, né? Vou falar de novo, pode mudar o nome da Copa do Brasil pra Copa Mano Menezes do Brasil. Ele sabe muito jogar esse campeonato. Ontem, eu sei que teve muito... Tem gente que surpreende. Eu vi ontem muito torcedor do Cruzeiro bravo, né? Com o jogo que o Cruzeiro fez, mesmo com a classificação. Até não lembro quem que escreveu ali no Twitter ontem. O Mano Menezes é o único treinador que, depois do time desclassificar o rival, ainda me deixa bravo. O cara ainda tava bravo com o Mano Menezes, mesmo com o time classificado. O cara ganhou o título puto. O cara vai tomar banho. Exatamente. Não ganhou essa merda, mas bom, gente, a gente o Cruzeiro cansou. É campeão na quarta, quinta-feira. Os caras vão pra porta da Fora, mano. Fora, mano. A gente cansou de discutir isso aqui, como é efetivo esse time do Cruzeiro, e ontem jogou pra isso mesmo, gente. 180 minutos, você tem que jogar com o regulamento debaixo do braço. O Cruzeiro fez isso. Eu acho que o Panzi falou muito bem sobre a facilidade, a qualidade que o Cruzeiro tem na defesa. E a gente batia nessa tecla aqui, né? O Cruzeiro fechado, o jogo reativo, esperando o adversário, é tudo que o Cruzeiro quer. Então, o que o Cruzeiro fez ontem realmente foi isso, com os destaques aí para esses 3 jogadores de defesa, né? Não tivemos brilho no ataque do Cruzeiro ontem, mas a defesa muito bem postada, que isso é a cara do treinador do Cruzeiro. E além disso, é óbvio que um dia a casa pode cair, óbvio que um dia não funciona, já caiu, é óbvio que um dia vai perder ou já perdeu, mas coloca na balança. Sim, coloque na balança e seja justo. Tem muito mais erros, muito mais acertos do que erros. O que a gente fala aqui, né? O Cruzeiro do Mano Menezes é moldado pra jogar mata-mata. Pois é. É um time que erra pouco defensivamente e acaba tendo sucesso no mata-mata. Como que você vai criticar a forma do Mano jogar se ele é bicampeão da Copa do Brasil, resultado, né? E tá na semifinal de novo. Já tá em mais uma, tá perto de ser tri. Então, você pode não gostar. Você pode achar que pode entregar, igual eu acho que pode entregar mais. Eu assisti a entrevista do Fernando Diniz no Bola da Vez na ESPN e ele fala exatamente isso. Você pode não gostar de determinados esquemas, só que você tem que respeitar. O Fernando Diniz é um cara que gosta de ter a bola, de propor o jogo. Aí ele fala, mas tem treinador que prefere se defender e sair para contra-ataque e tem sucesso. Eu posso não gostar, mas eu tenho que respeitar, porque é um modelo de jogo. Eu falei aqui na segunda-feira do Barroca, Como é que você vai apontar o dedo pro Barroca e falar, mas é isso aí que tem pra mostrar? Mas o Barroca vira pra você e fala, mas é isso aqui que eu tenho pra dirigir. Exatamente. Eu preciso montar meu time assim. O que eu disse aqui. Mas aí é uma estratégia. Mas vai ao encontro do que eu tô dizendo. O Barroca tem só aquilo em mãos. O Mano Menezes tem muito mais em mãos. Mas aí, como que né? Isso que eu ia falar, como que eu vou chegar aqui e falar, o Mano não pode trabalhar assim com as peças que tem? Aí ele vira pra mim e fala, meu amigo, Copa do Brasil, Campeonato eu sou bicampeão da Copa do Brasil, eu ganhei os 2 últimos campeonatos mineiros, eu tô nas quartas de final oitavas? Tô nas oitavas da Copa Libertadores, saí ano passado por causa daquela bizarrice lá do Dedé. E aí? Eu tenho que sentar, botar o rabinho entre as pernas e falar, é verdade, então... Eu respeito, aliás, eu sou fã do Mano, já falei isso aqui 200 mil vezes. Eu só acho que o Cruzeiro pode entregar mais do que aquilo que a gente viu ontem. Do que a gente viu contra o Fluminense. É isso. Agora, eu não vou criticar o jeito do Mano jogar, porque o jeito do Mano e do Cruzeiro jogar é um sucesso. Os números provam. Ponto. Não tem, eu acho que você cobrar uma entrega melhor é algo absolutamente natural. Porque... Por um detalhe, né? Que é um detalhe, segundo o Parreira, poderia ter caminhado para os pênaltis ontem.
Ou seja, ficou muito com a bunda lá atrás, na parede, né? Você defende Agora, também atacando, incomodando, e eu acho que essa válvula de escape, por isso que eu falei que só o Marquinhos Gabriel, e ele fez uma jogada, outra no lado esquerdo no primeiro tempo, mas o Cruzeiro ficou manco no primeiro tempo. O Robinho, o Fred e o Pedro Rocha não tiveram boas atuações e você defende incomodando. Sabe por que o Fred entrou antes do David ontem, não entrou? Entrou primeiro, não entrou? Isso. Eu gostaria de perguntar ao Mano, meu sonho é que ele estivesse ouvindo agora para me responder. Por que quando você colocou o Fred, você não colocou o David? É isso aí. É essa aí a minha Seu pergunta. jogo era o David, cara. É exatamente. Não era o Fred. É por isso que o Eduardo falou mas ele aqui. explicou na coletiva. Não, mas é que ele te convenceu. Mas eu concordo com você. Ele tinha montado um time pra sair em velocidade. Ele perde o Thiago Neves. Bom jogado. Ele pode trazer o Marquinhos Gabriel pro centro, que ele já fez isso. Ou o Robinho. E manter a velocidade, a saída em velocidade. Ele optou por mudar. Aí ele põe o Fred, que é mais lento. E por isso que eu optei por chegar aqui e não bater no Fred. Primeiro que o time foi montado pra jogar de outra maneira. Aí dentro do vestiário o Fred descobre que vai jogar. E segundo que o que o time fez dentro de campo não era jogo pra centroavante. E aí o centroavante vai mal e a culpa é dele? Agora, não é. Tava muito na cara. Também é dele. Tava muito na cara ontem. Tava muito na cara. Os laterais do Atlético participaram ativamente do jogo, principalmente o Patrick. O jogo inteiro. Então, ele precisava abrir o time pra puxar contra-ataque. Ele não tinha que colocar o Fred. Quer dizer, não tinha que colocar o Fred, é pretensão minha. Ele poderia ter optado. Ele deixou o Atlético um pouco mais confortável. Exatamente. Eu posso me mandar mais, porque não vai ter a velocidade que teve no Mineirão. Como é que o Fred vai pegar a bola no meio campo, gente, e vai ligar ou um contra-ataque como armador, ou vai puxar um contra-ataque como atacante? O Fred, alguns anos atrás, fazia isso. Não, o Fred mas de hoje não tem mais o máximo que o Fred fez ontem foi pegar essa bola e segurar. Segurar com o corpo. E bem cavar uma falta. Só isso, nada mais.